Fausto, seja muito bem-vindo. O papo de hoje é sobre inteligência artificial generativa, ou GenAI, entre os bancos. Para começar o nosso papo, eu gostaria de ouvir a sua perspectiva sobre a adoção dessa tecnologia nos bancos. Em que pé está essa evolução e adoção também? Certo, Angélica. Sem dúvida, o setor bancário ele tem uma alta adoção do uso da IA generativa juntamente com o setor de seguros. No contexto global, 60% dos bancos já adotaram a IA generativa, já iniciaram o processo de adoção e 38% dos bancos dizem que nos próximos 2 anos pretendem também adotar. Então, no setor bancário tem essa rápida e alta aderência no contexto dessa tecnologia. A gente já sabe que existem alguns departamentos que estão mais à frente em termos de adoção, a saber, TI e marketing. Quais serão os próximos a avançar na adoção dessa tecnologia? Correto. Além de marketing e TI, a gente pode destacar como próximos departamentos ou áreas que podem adotar. Os bancos, inclusive, já direcionam como uso, seria para áreas de vendas, áreas de finanças e atendimento ao cliente. Mas eu acho que vale destacar que para todas as áreas onde existem possibilidades de automação de processo ou manipulação de grandes volumes de dados, tem uma possibilidade, uma oportunidade também da adoção da IA generativa. Você pode dar alguns exemplos dessas áreas? Sim, todas as áreas internas, né, onde existe grande volume de dados, manipulações de dados e onde existem processos manuais, operações manuais, existe uma grande possibilidade de automatizar esses processos. Então, essas áreas, seja back-office, departamentos de recursos humanos, áreas de conformidade, de compliance, auditoria, então que precisa prestar informações para os órgãos regulatórios. Então, para todas essas áreas, existem possibilidades de automatizar, de ganhar mais eficiência no processo, e aí através do uso da IA generativa. Quais são as principais preocupações dos bancos em termos de adoção da IA generativa e como o SaaS tem ajudado a mitigar essas preocupações? Certo. A gente pode destacar aqui como principais preocupações a parte de privacidade e segurança dos dados, né? Eu acho que isso é uma preocupação não somente para o setor bancário, mas também para outros setores. Porém, a gente sabe que no setor bancário existe um risco maior, né, do uso, né, ou do vazamento desse tipo de informação. Então, existe essa preocupação forte dentro do contexto bancário. Mas a gente também pode destacar outras preocupações, como a explicabilidade das respostas obtidas, a precisão, nesse contexto ainda em que o mercado está buscando mais confiabilidade no uso dessa tecnologia, né? O SaaS, em suas soluções, ele já traz embarcado, né, pontos como governança analítica, governança de processo, a rastreabilidade dessas informações, a transparência, e isso inclusive ajuda, conforme eu já disse anteriormente sobre a parte regulatória, né, a dar mais confiança, transparência para esses órgãos também. Então também isso diminui e mitiga muito o risco do uso dessas soluções. Além disso, o SaaS também tem mais de 40 anos de atuação dentro do setor financeiro, do setor bancário. Isso facilita para que a gente possa apoiar os nossos clientes nessa adoção de uma forma escalável, que seja confiável também para os usuários e para a empresa como um todo. Uhum. Quais casos de uso têm mostrado o melhor retorno sobre investimento em IA generativa? Olha, eu gosto muito de falar sobre essa questão de retorno e de valor ao negócio, porque atualmente eu atuo muito aqui, não só no Brasil, mas na América Latina, apoiando as oportunidades do SaaS e os clientes a identificar o impacto de fato que tem para o negócio. Poderia destacar aqui alguns casos que já foram medidos, que já temos experiências também de uso, de aplicar esses casos de uso com os nossos clientes, globalmente falando, tá? Então eu destacaria aqui a parte de detecção e prevenção de fraude em tempo real. Também destacaria a parte a parte de avaliação e modelagem do ciclo analítico. Vale destacar que esses dois temas, fraude e risco, o ciclo analítico, que é o tempo de desenvolvimento, né, dos modelos e de colocar em produção uma aplicação com esses modelos,
é muito importante porque não é somente na capacidade de inteligência artificial nova que traz, né, que o SaaS tem embarcado nos seus modelos, em sua tecnologia, mas também a capacidade de acelerar o processo, de trazer mais produtividade. Isso faz com que a gente tenha mais aderência às mudanças do mercado, às mudanças sociais. Então, uma vez que exista uma nova possibilidade de fraude no mercado, o SaaS ele consegue ajudar os nossos clientes a implementar ou trazer as variáveis necessárias para poder atuar e combater essas fraudes de forma mais rápida. Perfeito. E quais indicadores você recomenda para medir o sucesso de uma iniciativa de IA generativa em um banco? Certo. Eu gosto de dizer que nesse trabalho, inclusive, que eu faço junto com o SaaS aqui, de acordo com cada caso de uso e com cada cliente, a gente avalia quais são os KPIs ou os drivers econômicos ou também a perspectiva de valor que o cliente precisa, de acordo com a necessidade, com o desafio que ele tem e para onde ele vai aplicar essa tecnologia. Então, eu gosto muito de avaliar os KPIs e os fatores chaves de sucesso de acordo com cada caso de uso. Mas a gente pode destacar aqui alguns pontos como a satisfação e a experiência que essa aplicação traz para o usuário, né? Estou chamando aqui de usuário porque pode ser para um cliente final ou pode ser interno, depende muito de quem está usando aquela aplicação. A eficiência do processo como um todo, então medir, avaliar o quanto que isso traz de rapidez, de agilidade para agir, né? Conforme eu disse, nos modelos de fraude. Também a parte de redução de custo, né? E por aí vai, entre outros, né? Mas esses daí são os mais comuns avaliados e mais, digamos, de forma mais ampla, né? Eles atendem a vários tipos de casos de uso. Como você vê a integração entre modelos preditivos tradicionais e as capacidades da IA generativa para melhorar a precisão analítica em bancos? Certo. Eu vejo que a IA generativa ela vem para subir um degrau dentro da escala de maturidade no contexto do ciclo analítico, né? Ou dos estágios analíticos que uma companhia pode chegar. Então eu vejo a IA generativa subindo um degrau mais, subindo um step mais e com isso trazendo essa maturidade maior de poder trazer mais robustez para os modelos existentes e também poder processar uma grande capacidade, um grande volume de dados e esses volumes de dados também não estruturados. Então, que é uma grande chave aí, né, dentro desse novo contexto e no que pode agregar e trazer mais acurácia para os modelos, trazer mais precisão para as respostas e ajudar muito mais no processo de decisão. Fausto, o uso de dados sintéticos é uma grande tendência, né, em organizações de todos os setores e bancos não são exceção. Que vantagens essa abordagem pode trazer para bancos no contexto da adoção da GenAI? É legal essa pergunta porque a gente falou agora há pouco sobre quais são as preocupações, né, do setor bancário em relação ao uso da IA generativa. E os dados sintéticos, ele vem bem ao encontro dessa preocupação porque ele traz a possibilidade de deixar anônimos os dados pessoais e criar uma base de dados para ser testada nesses modelos e uma base de dados de acordo do contexto real que você precisa. Então isso faz com que acelere muito o processo, aumente muito a eficiência, né, para testar e para aplicar os novos modelos aí com o uso da IA generativa. Como o SaaS Vaia pode ajudar bancos que querem avançar em GenAI? O SaaS Vaia ele é uma plataforma integrada, ponta a ponta, que traz já embarcado a IA generativa e também, quando eu falo ponta a ponta, eu estou dizendo que ele facilita muito, desde a parte de integração com fontes de dados de outros sistemas e também a eficiência, né, dentro de todo o ciclo analítico. Então, com isso, você consegue ter mais governança, mais rastreabilidade de todo o ciclo dos dados que estão sendo utilizados, explicabilidade, que é um dos pontos de preocupações também com o uso da IA generativa, e ter mais agilidade no seu processo de tomada de decisão. Então, o SaaS Vaia, ele é a plataforma que ele traz já embarcado e facilita muito a criação de novos casos de uso,
seja então nesse contexto de risco, de fraude, de personalizações de ofertas e já trazendo esse aprimoramento aí com o uso da nova tecnologia. Além disso, também acho que vale destacar, porque a gente falou bastante da transparência e governança, né, que isso também facilita a própria conformidade regulatória dos bancos. Existe um dilema que se arrasta aí por várias décadas, que é o desenvolver internamente soluções ou entregar para terceiros. Certo. Quais fatores devem guiar essa escolha estratégica quando a gente fala de IA generativa em bancos? Certo. Assim, indo para um ponto de comparação primeiro, né, eu acho que vale comparar o que a plataforma, a tecnologia tem a oferecer versus as necessidades que existem de customização baseado no seu tipo de negócio. Vale a gente avaliar o total cost of ownership, que é o custo de você ter o hardware dentro de casa, versus você adquirir a solução, a plataforma como serviço em nuvem, por exemplo. A capacidade de inovar, então avaliar se você tem essa capacidade dentro de casa, esses recursos dentro de casa, versus também o que os fornecedores de tecnologia têm para oferecer. Mas eu acredito muito, né, na combinação, né, no meio termo, também na parceria que existe entre o fornecedor de tecnologia e o conhecimento dentro de casa, dos seus processos, das suas necessidades próprias. E aí você tem, né, um pouco do capital intelectual do fornecedor, que são já, por exemplo, quando a gente fala de conformidade, de compliance, já existem modelos pré-formatados. Quando a gente fala de fraude, existe já inteligências pré-formatadas dentro da plataforma, mas existe um contexto e uma necessidade dentro das companhias que tem que ser combinadas para poder chegar no melhor cenário, né? Eu acredito muito que o SaaS ele sempre veio atuando, né, de uma forma muito aberta, ou seja, possibilita muito que os nossos clientes construam mesmo esses modelos de acordo com a sua necessidade e também possa adaptá-los. Então o conhecimento fica dentro de casa, né? Você não tem que pedir para terceiros ou pagar caro para terceiros poder alterar o modelo que você precisa para agora. E como os bancos brasileiros se comparam a bancos em outros locais do mundo quando a gente fala de GenAI? O que a gente pode aprender com o que acontece aqui no Brasil? Olha, é muito interessante que o mercado bancário brasileiro ele tem uma rápida adoção a novas tecnologias. Acho que se a gente olhar aí por um período curto para trás, a gente, como clientes de banco, a gente vê o quanto que existe os temas novos aí que a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, já vindo embarcado dentro dos aplicativos, dentro dos bancos digitais. Então, eu vejo o mercado brasileiro muito forte comparando ao contexto global. E eu acho que a gente pode até usar como exemplo, né, o sucesso que foi a implementação do Pix no Brasil, né? Então, assim, o quanto que isto virou também uma referência global. Então, outros bancos aí do mundo se espelharam ou olharam para o Pix para poder copiar ou criar também essa solução. Para a gente concluir aqui, Fausto, existe a expectativa de que a GenAI continue a impulsionar a inovação em organizações de todos os setores, incluindo bancos. Quais são as tendências que você acha que devem despontar aí no futuro e que tomadores de decisão devem ficar de olho? Certo. Eu vejo o uso da IA generativa, assim como eu comentei um pouquinho antes, quando eu falei dos estágios ou do degrau, né, dentro da maturidade analítica das companhias. Então eu vejo a IA generativa subindo esse degrau para aprimorar desenvolvimentos ou pontos que já são discutidos, mas que talvez ainda não esteja num nível de maturidade desejado. Então, quando, por exemplo, a gente fala de personalização de ofertas, né, eu acho que existe uma possibilidade muito grande da gente utilizar os dados não estruturados, por exemplo, para de fato a gente propor uma melhor oferta para aquele cliente. E não só isso, né, para que a gente também possa melhorar o próprio processo de tomada de decisão, né, de ação, na verdade, que a gente nem fala, né, qual que é a aproximação, né, o que eu deveria fazer depois. Então eu acho que a IA generativa ela traz muito este contexto de aprimoramento do que já existe no contexto, de novo, de fraude, de poder atender mais rápido, de trazer as decisões cada vez mais em tempo real.
e também no contexto de pessoas, né? Então, de criar novas oportunidades de trabalho, de talvez trazer mais eficiência, né, para as pessoas, para que, por exemplo, a gente possa, de fato, os clientes possam se preocupar com o de fato é importante para o seu negócio e não ficar mais na parte operacional. Então, eu acho que tudo isso, sem dúvida, a IA generativa vai conseguir direcionar e aprimorar. Então, eu espero e vejo isso para o futuro no contexto do setor bancário. Muito legal, Fausto. Um papo muito interessante sobre um dos temas mais quentes do momento, que é a IA generativa em bancos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Angélica. E obrigada a você por acompanhar mais um SaaS Minds. Até a próxima!